parar em algum ponto, vou provavelmente parar em algum ponto aqui, não especificado no meio. Bom, eu sou o Raul, aquele ali é o Edivaldo. Nós vamos salomonicamente quebrar esse curso em dois. Eu vou dar a parte que eu entendo mais e o Edivaldo vai dar a parte que ele entende mais ou menos. E o objetivo aqui é a gente falar de astronomia multimensageiro, que é uma área da física e da astronomia que tem muita sobreposição e que está ficando cada vez mais importante. E vocês, se prestaram muita atenção no que aconteceu nos últimos 5 anos, devem ter visto isso, mas se não prestaram atenção também, a gente vai contar para vocês aqui. Provavelmente é uma das áreas que, se alguém se interessar por esse tipo de física, vai talvez trabalhar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não sei. Até antes, quem sabe, né? Já tem gente trabalhando hoje em dia. Então, a ideia aqui é a seguinte: o que é multimensageiro? O multimensageiro é, assim como eu vejo vocês, eu ouço vocês. Por exemplo, tem uns sinais de luz e sinais de som, ondas de pressão, no caso, né? Mas, no universo, a gente, historicamente, quase que só viu as coisas pelo canal da luz. A gente vai ver aqui como é que a gente consegue ver por outros canais. Outros mensageiros que trazem informação do universo para a gente, e a gente está só agora no século XXI, começando a explorar essa astronomia, tá bom? O que é isso, então? É a astronomia que chega dos diversos lugares. Oi, diga. Não está rolando no YouTube ainda? Maurício, Davi, no YouTube, ele está dizendo que não está rolando ainda. Ah, no final das contas, não conseguiu mandar para o YouTube. Ok. Então, esses são os mais variados sinais, tá certo? A gente vai ver de que forma esses sinais mostram coisas diferentes sobre esses objetos que a gente está observando no universo, porque cada sinal traz uma informação diferente e complementar. Então, que sinais são esses? Um deles é a luz, né? A luz, que é a astronomia desde sempre, desde que o homem da caverna olhou para o céu e observou uma estrela e percebeu que algumas daquelas estrelas andavam ali e andavam de um lugar para outro no céu, eram os planetas, né? E essa luz vem em diversos comprimentos de onda, desde a luz mais fraquinha possível, comprimento de onda maior de todos, que é onda de rádio, até onda de raio-x e raios gama, por exemplo. Tá bom? Tudo isso é radiação eletromagnética, campos elétricos e magnéticos que oscilam. Então, isso, historicamente, é como a gente fez astronomia até o século XX. E no final do século XX, começamos a fazer astronomia, na verdade, nem no final do século XX, já no século XX as pessoas observavam raios cósmicos, né? Então, não estou... Mas, basicamente, quase tudo era feito com astronomia de luz. Então, a outra parte dessa história são raios cósmicos. O que são raios cósmicos? Essa é uma das especialidades do polivalente Edivaldo, que está aqui, que são partículas de alta energia que saem de algum tipo de processo físico que acelera aquelas partículas, que nem vocês viram na aula do Marcelo Munhoz ou outras, aceleradores de partículas, né? Eles aceleram essas partículas até velocidades super altas, relativísticas, e elas vêm até a Terra e a gente vê elas aqui. Então, elas vêm de certo tipo de objetos, tipicamente objetos compactos, objetos ultra densos, tal. Tem uma física muito interessante por trás disso também, tá? Outro canal que a gente observa eventos aí no universo são os neutrinos. Neutrinos é um tipo específico de partículas que pode até, em certas circunstâncias, ser de alta energia, mas não precisa ser necessariamente. Eles estão numa categoria à parte. Por quê? Porque os neutrinos, eles têm essa propriedade de que eles são quase um fantasminha, eles quase que não interagem com nada. Então, eles trazem um tipo de informação que é ultra importante. Digamos que você tem um lugar super denso aqui, em que está acontecendo um processo violento, mas é tudo opaco em torno desse processo aqui, tá certo? Digamos que algo está acontecendo dentro do interior de uma estrela de nêutrons, tipo assim, tá certo? Nada vai sair de lá sem bater em alguma coisa antes, certo? Você não vai ver um sinal direto dali. Exceto com neutrinos. Neutrinos te dão uma janela nas coisas mais densas, nos ambientes mais absurdos que tem no universo, porque eles não interagem com mais nada. Um neutrino vai... Como é que é a história mesmo, Edivaldo? Um ano-luz de chumbo sólido, o neutrino vai ter 50% de chance de bater em alguma coisa, para vocês terem uma ideia. Então, certo? Então, o neutrino é algo absurdamente pouco interagente, e é uma vantagem porque ele dá sinais de objetos ultracompactos, mas é uma desvantagem porque é difícil de pegar o cara, né? Você vai um detector de neutrino, você não vai usar um ano-luz de chumbo para detectar um neutrino.
E, finalmente, ondas gravitacionais, que é uma das mais animadoras e interessantes, que começou, finalmente, a era das ondas gravitacionais começou, basicamente, há 5 anos atrás, com as observações das fusões de buracos negros, estrelas de nêutrons, a gente vai falar um pouco disso aqui. Tá bom? Então, esse é o assunto. Tá bom? Então, que objetos que a gente está observando? E, notem, a gente tem que dizer, olha, que física a gente está fazendo, o que a gente está observando, por que a gente quer fazer multimensageiros? Bom, planetas. Veja bem, planetas a gente observa basicamente com luz, estrelas também, exceto as estrelas meio, digamos, fora do normal, tal como supernovas ou estrelas de nêutrons, em que alguma explosão, algum processo de alta energia está acontecendo. Ali a gente começa a ver sinais de uma física diferente. A gente vai ver que supernovas, elas emitem um monte de neutrinos exatamente numa certa... Na época que essas estrelas explodem. A gente tem também objetos compactos, tipo estrelas de nêutrons, ou até quasares, pulsares, objetos relacionados com buracos negros, né? Objetos compactos são objetos ultradensos e muito pequenos. Também tem galáxias, né? Galáxias, na verdade, galáxia é um nome que a gente dá para um amontoado de um monte de coisas, né? Que tem, inclusive, estrelas, objetos compactos e tudo mais. Mas quando você pega uma galáxia como um todo, às vezes ela tem emissão de raio gama, de raio X, de neutrinos, raios cósmicos, tem um monte de coisa acontecendo numa galáxia, sem que você saiba exatamente de onde vem dentro daquela galáxia, né? E, finalmente, também buracos negros, grandes e pequenos, e a gente vai falar um pouco disso aqui também. Está aqui o programa do curso, mais ou menos, que hoje eu já estou vendo que a gente vai ter que dar umas adaptadas, porque a gente não vai ter efetivamente 5 aulas. Então, hoje a gente vai falar de astronomia e cosmologia até o século XX, basicamente. Tá bom? Expansão do universo, como a gente mede a expansão do universo, esse é um assunto muito importante para a astronomia multimensageiro, porque até hoje a gente não sabe direito e tem problemas aí, quão rápido o universo está se expandindo, tá certo? Como é que a gente mede isso com essas velas padrão? A gente vai falar de supernovas e neutrinos e os primeiros sinais da matéria escura. Eu não sei se eu vou chegar à matéria escura, provavelmente não vou chegar, tá bom? Então, provavelmente vai ficar para a aula que vem, porque senão a gente vai pular o tempo aqui. Então, na terça-feira, a gente vai falar de outros assuntos, tais como radiação cósmica de fundo, neutrinos, a origem das flutuações de densidade no universo e dos levantamentos de galáxias, os mapas tridimensionais de matéria no universo. Na quarta-feira, eu vou falar um pouco mais sobre os problemas que a gente tem, as inconsistências desse nosso modelo padrão que descreve a expansão do universo e como que essa astronomia multimensageiro vai ser super importante para resolver essas tensões que aparecem. Essa aula eu vou dar pela metade seguinte vai ser o Edivaldo, que vai pegar o resto do curso que está aqui, e vai falar de raios cósmicos, fontes astrofísicas, de como é que você vai medir processos físicos de alta energia com raios cósmicos e raios gama, e finalmente, na última aula, ele vai falar neutrinos supernovas, ele vai voltar ao assunto que eu vou só começar, tá bom? Vai falar de neutrinos astrofísicos e cosmogênicos, que também é uma coisa que eu vou falar bem rapidinho, eu vou falar, enfim, cosmologia ou astrofísica de neutrinos de uma maneira geral, tá bom? Tudo bem? Vocês podem me interromper a qualquer momento, evidentemente, são só vocês aqui, essa aula é exclusivamente presencial e vai ser gravada, então, se vocês fizerem perguntas, os outros agradecem. Então, podem me interromper a qualquer momento, levantar a mão, tiver dúvida, curiosidade, qualquer coisa, tá bom? É mais importante vocês fazerem perguntas do que eu ficar falando aqui. Tudo bem? Tá joia? Muito bem. Então tá, então assim é como é que a gente observou basicamente durante milhares de anos o universo. A gente está sentado ali, olhando para a noite e está olhando o céu passar por ali, e a gente está vendo essa coisa toda e se perguntando o que que é e observando o universo. A gente faz isso com nossos olhos, depois a gente usou lunetas, depois a gente usou telescópios, e ultimamente temos usado telescópios até espaciais e tudo mais, tá certo? Mas essa é a maneira de observar o universo tradicional. 99% da astronomia até o século XX era feita dessa maneira. E a gente descobriu muita coisa dessa maneira, tá certo? Muita coisa que permitiu a gente encontrar coisas básicas. Então, foi assim que a gente demorou um pouco, mas chegou até lá, descobriu que finalmente a Terra não está no centro do universo, é o Sol, as órbitas dos planetas em torno do Sol. A gente descobriu que o Sol fica num certo lugar da Via Láctea, que o plano da eclíptica está inclinado com respeito à Via Láctea, é por isso que a Via Láctea parece meio torta no céu quando você olha. Esse ângulo é de aproximadamente uns 60 graus aí, tá certo? A gente olha para o céu, a gente vê algumas nebulosas, essas nebulosas, tais como as nuvens de Magellã Pequena ou a galáxia de Andrômeda. A gente descobriu que elas são outras galáxias, na verdade, não são conjuntos de estrelas por aqui por perto, tá certo? Mas essa foi uma disputa que as pessoas só foram resolver, de fato, no século XX.
com o Hubble, com a Henrietta Leavitt e outros, tá certo? Descobri que o que se observava no céu não era só estrelas da Via Láctea, que o universo era muito mais do que a Via Láctea, que essas são outras galáxias, não só essas galáxias, como muitas outras. Então, a gente, em um certo momento, saiu do casulo e foi descobrir outras galáxias do universo, descobrir como é que o universo funciona. Esse mapa aqui, vocês podem saber, você pode me dizer como é que vocês enxergam esse mapa aqui? O que é isso aqui que eu estou mostrando aqui? Esse mapa aqui. Vocês sabem o que é isso? Não precisa dizer, um mapa em raios gama, raio X ou óptico, sei lá o que não, mas o que representa esse mapa aí que vocês estão olhando? Vocês podem me dizer? Alguém tem ideia? É um mapa mundi do céu, exatamente. Mas o que é essa grande faixa que eu tenho aqui? Ah, a Via Láctea. Então, alguém fez um mapa e rodou esse mapa para ficar desse jeito, para eu ver o plano da galáxia aqui no centro. Essa é a maneira mais natural de você ver o céu. Afinal de contas, né, a grande coisa que está na nossa frente para ver o universo é a Via Láctea, não é o plano da eclíptica, não é o Sol. A gente pode pegar e botar o Sol nas nossas costas e olhar para fora, tá certo? É assim que o telescópio James Webb está fazendo. Ele está botando o Sol permanentemente nas costas dele e olhando para o resto do universo. Então, o plano da eclíptica é irrelevante. O que importa aqui é a galáxia. E a galáxia, infelizmente, ela, dependendo do tipo de sinal que você está observando, ela tira, às vezes, 10, 20, 30, às vezes 50% do céu ela tira da frente, porque você tem uma faixa aqui que você não consegue observar. Mas isso é um detalhe, tá certo, gente? Faz parte da vida. Tem alguma coisa na nossa frente, a gente não consegue observar. Fala. Sim, os mapas da radiação cósmica de fundo que você está perguntando são sempre representados dessa maneira. Eu vou mostrar alguns deles aqui também. Sempre a gente coloca o plano da galáxia no equador. Então, isso aqui é um mapa mundi virado ao contrário. Em vez de olhar para a Terra, você olha para fora. É todo o ângulo sólido, certo? Só que tem aí a galáxia no meio. Tudo bem? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar quando a gente pensa no universo, a gente precisa descrever como as coisas estão colocadas. E antes de passar para as observações astronômicas, deixa eu falar o que estava acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo que a gente fazia essas descobertas sobre o nosso lugar no universo. Ao mesmo tempo que os astrônomos e físicos estavam imaginando como é que o universo se comporta, como é que o espaço se comporta, certo? Porque, afinal, perguntar como é que o universo se comporta é perguntar como o espaço e o tempo se comportam. É essa a pergunta, tá certo? Ao mesmo tempo que estava acontecendo, pessoas que não tinham nada a ver com essa história e provavelmente nem se interessavam pelo assunto, esses três caras aqui, o Gauss, o Lobachevsky e o Bolyai, mais ou menos independentemente, estavam descobrindo que a própria geometria, o espaço, não era tão simples quanto as pessoas supunham. Então, isso aqui é um espaço que a gente chama de euclidiano infinito, que vale o teorema de Euclides, os teoremas, né? Em particular, um dos postulados que dizia que, dado um ponto e uma reta, tem apenas uma reta que é paralela à outra, né? Você põe uma reta aqui que passa por esse ponto, só tem, né? Dado uma reta e um ponto, só tem uma reta que passa por esse ponto, paralela. Muito bem. Esses caras descobriram que, bom, é óbvio que se você fizer um espaço que é uma esfera, uma casca esférica, isso já não vai ser verdade, porque você põe uma reta, que é um grande círculo nessa casca esférica, e põe um ponto qualquer, e olha, você vai cruzar. Então, não existe nenhuma reta que passa por ali que não vai cruzar com a outra, tá certo? Mas então, isso era um caso meio óbvio, porque isso é um espaço compacto, finito. Você põe ele aqui na sua frente e você vê. É perfeitamente razoável, certo? Então, isso aqui é um pedacinho de uma bola, tá certo? Agora, o que esse pessoal descobriu é que existe um espaço também infinito, em que todos os pontos são igualmente bem definidos. Você podia colocar a origem, assim como você pode colocar a origem do plano euclidiano em qualquer lugar, neste espaço aqui, que é o espaço de Gauss, Lobachevsky e Bolyai, você pode colocar a origem em qualquer lugar que você vai descrever ele exatamente da mesma maneira. Então, esses matemáticos descobriram que existem várias maneiras de você representar o espaço e que existem vários espaços diferentes. Então, nessa época, começou as pessoas a estudarem as propriedades do espaço. E isso levou a uma matemática fabulosa que só foi resolvida no final do século XIX por esse cara aqui, o George Riemann, que descobriu como que você descreve matematicamente quaisquer espaços de quaisquer dimensões, de uma maneira matematicamente final. É um trabalho monumental que vai ficar para toda a eternidade como uma das grandes conquistas da matemática, que descobriu como é que você descreve isso. E é uma maneira muito simples e intuitiva. Tá? Ele descobriu o seguinte, olha, que para você descrever um espaço qualquer, em qualquer dimensão, você precisa de dois objetos, ou de um objeto, na verdade, mas dois de uma maneira, enfim, numa linguagem um pouco mais elevada, mais métrica,
que é como que você mede a distância de dois pontos, e curvatura. Mas o que é curvatura? Olha, se você olhar essas figuras, você já pode imaginar o que é curvatura, né? Mas curvatura você tem que ter um significado matemático. O significado matemático de curvatura, quem deu foi o George Riemann. Então, imagine que você está carregando com você um giroscópio e que você vai dar um passeio por esse espaço curvo. Acontece que se o espaço for euclidiano, você pode passear como você quiser, o seu giroscópio vai para lá, você vem para cá, você volta para o mesmo lugar e o giroscópio está apontando para o mesmo lugar. Certo? Giroscópio, você pode mexer nele, ele continua apontando para o mesmo lugar. Só que, se o espaço é curvo, você vai dar uma volta e você volta, quando você retorna ao mesmo ponto, aquele seu vetor mudou de lugar. E como ele mudou de lugar, é justamente a marca da curvatura. E essa curvatura aqui, então, diz para você, se o seu espaço é curvo, a mudança no seu vetorzinho depende desta curvatura aqui, que é esse objeto que o Riemann descobriu como é que escreve, de uma maneira completamente geral, para todo sempre, para qualquer espaço, e um objeto que é basicamente a área aqui, tá bom? Eu não vou entrar na matemática aqui, mas o ponto é que no final do século XIX, os matemáticos já sabiam como descrever qualquer espaço que tem qualquer propriedade. E isso que era o fundamental. Essas propriedades do espaço permitiram depois que tudo viesse a se encaixar quando o Hubble descobriu a expansão do universo em 1930 por aí. Bom, antes de eu mudar de assunto, deixa eu falar que, ao mesmo tempo que esses matemáticos estavam brincando com os espaços curvos, o Einstein descobriu que a física, afinal de contas, não era simplesmente uma extensão da física galileana ou mesmo euclidiana, tá bom? Então, ele descobriu que as noções de espaço e tempo não são absolutas, mas que a velocidade da luz é que há uma constante universal. Então, não está mostrando aqui, vocês estão vendo, tem um cone aqui. Não está aparecendo o cone de luz aqui. Tem um cone aqui, tá certo? Eu vou colocar aqui tem alguma régua aqui, alguma coisa aqui? Uma coisa reta para eu colocar aqui. Mas, enfim, vou colocar meu braço aqui, tá certo? Esta reta aqui, tá bom? Tá sempre nos vértices aqui, tá bom? Vocês estão vendo aqui? Tá bom? Isso aqui é o que a gente chama da luz, o cone de luz. A luz é invariante. Espaço e tempo não são, mas a luz é. O Einstein descobriu isso em 1905, foi a relatividade especial, uma das coisas pela qual ele levou depois o prêmio Nobel. Então, a velocidade da luz é uma constante universal, mas espaço e tempo não são. Então, aí, você já abriu as portas para dizer, bom, se espaço e tempo não são universais, como é que funciona agora o universo, em particular, como é que funciona a gravidade? Então, pouco tempo depois, né, o Einstein descobriu que a gravidade tinha que ser descrita por uma teoria que não era a teoria de Newton. Newton é um limite de baixas velocidades e baixas energias de uma teoria mais fundamental, tá certo? E nessa teoria, uma coisa é fundamental, um princípio chamado princípio da equivalência. E ele diz o seguinte, intervalo aqui, parênteses. Gente, o que eu estou falando aqui para vocês não é estritamente necessário para o resto do curso, tá bom? Estou só dando uma introdução geral à física que está por trás de tudo que vocês vão ver aqui, que é a relatividade. Sem relatividade, muitas das coisas que a gente vai falar não fazem sentido, então estou falando uma revisão geral, tá bom? Evidentemente, se eu soubesse que eu tinha tão pouco tempo, eu não ia nem falar sobre essas coisas, mas aqui já estava nos meus slides. Então, está aqui, para a sua cultura geral. O que é fundamental na relatividade geral, e na verdade em qualquer teoria da gravidade que faça sentido, é uma coisa chamada princípio da equivalência. Que ela diz o seguinte, então imagina que você tem um elevadorzinho aqui, certo? Que está perto da Terra, lá na estratosfera, alguma coisa, e você tem o Einstein aqui dentro. Se o Einstein está parado nesse elevador, se esse elevador está parado, pendurado em alguma coisa e parado ali, o Einstein está sentindo a gravidade da Terra, que nem eu aqui, certo? Se eu soltar esse microfone, ele cai. A gravidade, a força da gravidade acabou. Porém, o que o Einstein demonstrou matematicamente e elaborou como um princípio é que se você deixa esse elevador cair em queda livre, certo? E vocês já viram vários filmes, né, desses milionários caindo, né, nos foguetes aí, vão para a estratosfera pagar $1 milhão e fica caindo para ver a gravidade zero, né? Enfim, é essa mesma coisa aqui, certo? Você anula a gravidade. E não é só anula a gravidade de brincadeira, você literalmente anula a gravidade. Você pode demonstrar que a gravidade está anulada. Se você ficar em queda livre, você pega um lugar ali compacto, no espaço e no tempo, nenhum experimento que você fizer aqui dentro desse elevadorzinho aqui será capaz de detectar qualquer indício de um campo gravitacional. Você
anula o campo gravitacional. Então, o Einstein demonstrou que isso era uma propriedade fundamental do espaço e do tempo, de fato, e qualquer teoria da gravidade tem que incluir isso. Então, isso aqui está na base de toda a descrição depois, tá certo? Eu não sei se a gente vai precisar falar disso aqui explicitamente, né, Edivaldo? Acho que a gente não vai precisar usar isso aqui, mas é tão fundamental que não dá para não falar quando a gente fala de algo como cosmologia e astrofísica, tá bom? Então, aí nasceu a relatividade. A relatividade, evidentemente, até onde a gente sabe, é a teoria que explica todos os fenômenos que a gente observa, a expansão do universo, cosmologia, buracos negros, movimento da Terra em torno do Sol, certo? GPS não funciona sem relatividade geral, vocês sabiam disso, espero, né? Se você jogar fora a relatividade geral, você vai cair na Marginal Pinheiros, na pista errada, vai dar tudo errado. Descreve quasares, buracos negros, você pode inventar, inclusive, coisas malucas como buracos de minhoca, todo tipo de fenômeno que a gente viu até agora, não há nenhuma indicação que a relatividade geral não esteja funcionando. Tá bom? Então, essa é a base. Eu não vou falar de relatividade geral, eu não vou resolver equações de relatividade geral aqui para vocês, eu vou só mencionar que ela está na base do que a gente está fazendo. O que a relatividade geral diz? Que é uma via de mão dupla. Se você tem matéria, ela curva o espaço-tempo, no sentido do Riemann mesmo, a curvatura do espaço é afetada, a curvatura do espaço-tempo é afetada. Até a maneira como os relógios correm é diferente aqui e aqui. Tá bom? E é inclusive por causa disso que o GPS tem que ser corrigido, tá certo? Por causa desse efeito. Por outro lado, quando você tem uma certa quantidade de matéria e você curva o espaço, a trajetória das partículas é afetada. Então, a gravidade, naturalmente, evidentemente, vocês sabem que a trajetória dos objetos é afetada porque a gente está aqui, né? E a gente é afetado pela gravidade, mas não só para gente, para matéria, mas para a luz também. Qualquer coisa que se movimenta nesse espaço é afetado por essa curvatura. Então, a gravidade é isso aí. É a curvatura do espaço-tempo em ação, né, alterando o movimento da matéria. Tá bom? Então é isso. Eu não vou resolver nada daqui dessas equações, naturalmente. Na verdade, eu vou falar muito pouco de equações aqui. Vou falar muito e resolver equação muito pouco. Mas está aqui. Essas são as equações da sua glória, as equações de campo de Einstein, que eu não vou resolver para vocês, tá bom? Eu não vou ficar aqui escrevendo equações, porque essencialmente não dá. Você tem gente de todo tipo de graduação, de pós, a matemática aqui não dá para exigir que todo mundo tenha conhecimento. Então, se você já sabe tudo de relatividade geral, eu vou decepcionar você um pouquinho, porque eu não vou ficar resolvendo equações complicadas aqui. Talvez o Edivaldo fale um pouco mais, né, de física dura aqui, não sei. Muito bem. Então tá. Então, uma vez que você pega a relatividade geral de um lado e você tenta entender o espaço, a gente tem esses 4 caras aqui descobriram como é que você junta as duas coisas. Como é que eu olho para o universo usando a relatividade geral, tá certo? E qual que é o princípio que eles usam aqui, tá certo? Que está mais ou menos dentro dessas figuras aqui, que é o seguinte: não existe nenhum ponto do universo que é particular e especial. Qualquer lugar tem que ser equivalente a qualquer outro lugar, tá certo? Não existe algo tal como um ponto especial, né? Não existe o centro do universo, não há tal coisa. Então, como é que você consegue montar uma descrição do universo que leve em conta essas propriedades, que a gente chama de homogeneidade e isotropia? Homogeneidade é que em todo lugar as coisas a física tem as mesmas propriedades. E isotropia diz que se você olhar para qualquer direção no céu, essas propriedades são as mesmas, tá certo? Então, eles descobriram esses caras aqui, tá certo? Por sinal, este é o centenário do Alex Friedman, esse ano. Descobriram que tem 3 espaços que são aqueles espaços que eu descrevi para vocês antes, tá bom? O espaço fechado, aberto e plano. Esse plano aqui é o espaço tridimensional euclidiano, mas os outros 2 são igualmente possíveis, tá certo? Tem algumas propriedades interessantes aqui, por exemplo, no espaço fechado, que vocês podem mais facilmente imaginar. Se você fizer um triângulo qualquer, usando as 3 retas aqui que se juntam, a soma dos ângulos desse triângulo dá mais do que 180 graus. Se você fizer aqui no espaço que a gente chama de aberto, tá? Ele vai dar menos do que 180 graus, tá? E tem várias outras propriedades. E eles descobriram que essa métrica, a maneira como você mede distâncias em cima desses espaços, é dada por essas coisas aqui. Eu não vou entrar em detalhe de
Isso aqui não... É só para eu colocar algumas equações para vocês, tá bom? E uma vez que você coloca isso nas equações de Einstein, segue um monte de coisa. Você consegue relacionar, por exemplo, a quantidade de matéria com a maneira como o universo se comporta, com a dinâmica do universo. E está aqui o que eles descobriram, que colocando esses espaços aqui, que são os únicos espaços possíveis que têm as propriedades de homogeneidade e isotropia, você chega numa métrica para o espaço-tempo que é dada por uma parte no tempo, que é o que vocês podem imaginar normalmente, simplesmente o tempo aqui, mas que tem uma parte aqui que é um fator do tempo que multiplica essa distância que eu estou colocando aqui nesses quadradinhos, aqui nesse grid de quadradinhos aqui. Então, o que eles descobriram é uma coisa incrível, que, aliás, o próprio Einstein não aceitou muito isso no começo. Teve uma espécie de um jogo de empurra com Alex Friedman, quando o Friedman descobriu isso aqui. O Einstein achou que ele estava interpretando errado, depois que ele percebeu que estava tudo certo e voltou atrás, e aí ele insistiu que o artigo do Friedman fosse publicado. Mas aqui aparece uma função do tempo, e isso aqui é o que é fundamental. Então, em 1920 e poucos, esses caras aqui, o Friedman, Lemaitre, e depois outros dois americanos que fizeram uma teoria matemática mais consistente, descobriram que tinha dinâmica. Tá certo? Muito bem. Significa, então, que a gente tem finalmente a gente tem algo que diz para a gente, não, o universo não é estático, não é parado, não está aí o tempo todo, ele está evoluindo com o tempo. E essa evolução é como se eu pegasse aquele meu grid que eu mostrei para vocês, e ele vai fazer alguma coisa, ele vai crescer, ele vai diminuir, mas ele vai mudar com o tempo. Essas equações dinâmicas é o que permite a gente relacionar que tipo de matéria e quanta matéria tem com a tal dinâmica, tá bom? Essas equações chamam equações de Friedman, Friedman-Lemaitre, na verdade. Eu não vou resolver essas equações aqui, tá bom? Talvez na próxima aula eu mencione elas, mas esse fator de escala diz para a gente como é que o universo evolui. E a gente tem que olhar para o universo e dizer, olha, mede a matéria, vê como ele está se evoluindo e aí você pode prever o que vai acontecer em seguida. Então, só para eu repetir aqui o que está por trás disso, o princípio cosmológico, a ideia por trás que permite fazer a matemática que segue depois, é o princípio de homogeneidade, invariância por translação, e isotropia, invariância por rotação. É claro que se você exige homogeneidade em todo lugar, em qualquer se você exige isotropia em todos os pontos do espaço, é equivalente à homogeneidade, tá bom? Mas a gente diz geralmente homogeneidade e isotropia por consistência. Muito bem. Então, vamos tentar entender melhor como é que é essa dinâmica, porque essa é a parte mais importante aqui, desenvolver um pouco dessa intuição, mesmo eu sem que eu resolva para vocês equações aqui, tá certo? Então, o nosso cone de luz, se você quiser pensar assim, ele está definido por uma parte no tempo e uma parte no espaço. Essa parte do espaço é o que importa aqui, tá legal? Então, a gente vai definir... Isso aqui está dizendo para a gente que a distância espacial não é simplesmente o que a gente imaginava antes, que era a coisa euclidiana, tá certo? Tem uma função do tempo vezes ela, tá bom? Então, a gente define o que a gente chama de uma distância física, que depende desse fator do tempo, que a gente chama de fator de escala, tá certo? Tá? Vezes uma distância que é essa distância naquele grid que eu mostrei para vocês. Se o seu espaço está aumentando, as células daquele seu grid estão aumentando proporcionalmente ao fator de escala também. Então, essa distância física vai como um fator de escala vezes uma distância, vocês podem dizer distância em coordenadas, se vocês quiserem, tá certo? Tudo bem? Então, é como se você tivesse... Põe um grid qualquer, não precisa ser um grid quadrado, tá legal? Põe qualquer... Você ladrilha o seu espaço inteiro, e aí você deixa ele evoluir. As equações de Einstein dizem, se você soltar um sistema assim, se você fizer um universo que é homogêneo isotrópico e soltar ele vai evoluir, de uma certa maneira, que esse fator de escala vai mudar com o tempo. Podia ser que a gente nasceu num universo em que o universo está contraindo, ou está se expandindo, ou começa contraindo, depois vai se expandir, ou começa expandindo, depois vai contrair, podia ser qualquer uma dessas coisas, tá certo? Acontece que o universo que a gente mora hoje em dia, pelo jeito, está se expandindo, e pelo jeito sempre esteve se expandindo até onde a gente sabe. Mas essas são as possibilidades que tem. Muito bem, nessa história agora, eu tenho que começar a falar de quem é que descobriu essa expansão naturalmente, né? E tudo vocês estão vendo que aconteceu mais ou menos na mesma época, né?
em um intervalo de uns 40 anos, de 1890, quando o Riemann descobriu como descrever um espaço curvo, até 1930, basicamente tudo aconteceu, certo? Em 1930, o Hubble estava olhando, tentando descobrir essa questão de se as nebulosas que você via no céu eram conjunto de estrelas ou se eram outras galáxias. E ele, então, fez uma descoberta revolucionária. Ele descobriu que quanto mais distantes as galáxias estão, mais rápido elas se afastam da gente. Isso aqui é fácil de entender. Se você põe o nosso grid comóvel aqui e você deixa ele evoluir no tempo, certo? Quanto mais distante, mais rápido vai se afastar. A velocidade é proporcional à distância, quando você olha uma figura como essa aqui, tá certo? Então, basicamente, o que o Hubble descobriu foi isso. Ele usou, na verdade, uma técnica que a Henrietta Leavitt descobriu alguns anos antes. Eu devia colocar, inclusive, uma figurinha dela aqui. Ah, meu Deus do céu. Bom, eu não sei por quê. Retomar compartilhamento. Não, não está indo. Bom, vocês estão gravando, não estão? Do início. Pronto, agora foi? Bom, então está aqui como é que isso aqui é para vocês entenderem como é que as distâncias variam. Então a distância vai como fator de escala vezes a distância em coordenada naquele grid. A área vai como fator de escala ao quadrado, o volume vai como fator de escala ao cubo e assim por diante. É exatamente como se todas as distâncias fossem aumentando ou diminuindo com esse fator de escala. Agora, uma consequência importante disso está aqui embaixo. Se a distância física muda com o tempo dessa maneira, então a velocidade, que é a derivada no tempo da distância física, ela vai como a derivada, né? Essa distância aqui em coordenadas está fixa. Pega duas galáxias, elas estão em lugares fixos do seu grid, certo? Toda a dependência temporal está aqui, ou quase toda, né? Então, é um A ponto vezes esse D0, que é essa distância em coordenadas. Agora, você multiplica e divide pelo fator de escala A, e você vai ter que essa distância, a derivada dela, vai ser A ponto sobre A vezes a distância física. Ou seja, a velocidade vai ser uma certa constante aqui, certo? Vezes a distância. E pronto, está aí. Então, veja, sai naturalmente dessa descrição matemática de um universo homogêneo isotrópico, segundo as equações de Einstein, né, e tudo mais. Na verdade, aqui nem a equação de Einstein entra aqui, tá bom? Que a velocidade, pelo menos no limite em que as coisas estão relativamente perto, tá bom? Isso é outra história, vai como proporcionalmente à distância. Esta é a lei de Hubble. E foi isso, basicamente, que o Hubble observou. Tá bom? Tá aqui nesse gráfico. Tá bom? Esse não foi o gráfico que o Hubble fez. O Hubble fez um gráfico parecido. Ele errou uma constante ali. Esse gráfico dele tinha um fator de tipo 50 errado, mas não importa. Ele estava certo no básico, que é quanto mais distante, maior a velocidade com que as galáxias estão se afastando. Oi? Fala um pouco mais alto. Ele não é constante. Ótima pergunta. Ele, hoje em dia, num universo que tem 14 bilhões de anos de idade, ele passou 14 bilhões de anos evoluindo. Só que nos últimos muitos e muitos milhões de anos, ele evoluiu muito pouco. Ele é uma função que muda muito devagar. Mas, de fato, se você olhar para coisas muito distantes e muito no passado, essa função muda. E as equações de Einstein, de fato, nos dizem para a gente que, no passado, esse H aí era maior do que é hoje.
o universo estava se expandindo mais rápido e aí foi se expandindo cada vez mais devagar. Mas eu vou voltar a esse assunto daqui a pouquinho, tá bom? Bom, então tá bom. Hoje em dia a gente faz esse diagrama e mede essas distâncias melhor ainda, tá bom? E tá aqui como é que as pessoas fizeram isso aqui, essa medida, no final do ano passado. Isso aqui é a ultimíssima medida que foi feita pelo Adam Riess. Alguém conhece? Sabe quem é o Adam Riess? Alguém sabe quem é esse cara? Ninguém sabe quem é o Adam Riess. Prêmio Nobel de Física. Foi o cara que descobriu a aceleração do universo em 1998. Ganhou o Prêmio Nobel de Física de 2005, 2008, algo assim. Enfim, esses caras, Prêmio Nobel, estão aí fazendo medidas de distâncias e de expansão do universo. Então, como é que vocês fazem essas medidas? Vocês podem ver aqui que aqui é um gráfico da distância, tá bom? Tá? Isso aqui é distância, tá bom, gente? Não se iludam pelos nomes que estão aqui, tá certo? Isso aqui é basicamente distância em escala logarítmica, perto, longe, mais longe, muito longe. E aqui velocidade de afastamento, basicamente, tá certo? E aí você tem vários tipos de medidas. E a gente vai falar um pouco mais disso aqui, tá? Isso é uma coisa muito importante. E por que as pessoas ainda estão fazendo, né, estão discutindo medidas de expansão do universo, distâncias e tudo mais? Porque, gente, medir distâncias... Como é que vocês acham que a gente mede distância para uma galáxia distante? Lá longe. Né? Imagina como é que a gente mede... Pensem como é que a gente pode medir uma distância para um objeto que está muito, muito distante para a gente. Milhões de anos-luz da gente. Como é que você mede uma distância? Medir velocidade é fácil, o efeito Doppler. E medir distância? Esse é um imenso, gigantesco problema. Até hoje, a cosmologia tem que lidar com problemas de todo tipo de incerteza na hora que você faz isso. E a coisa mais fundamental, é a pergunta de como o universo está se expandindo. Essa segue sendo uma questão fundamental. E um monte de perguntas que a gente faz sobre a natureza da matéria no universo, que tipo de matéria tem, matéria escura, energia escura, tudo mais, depende disso aqui. Então, a gente vai falar mais disso aqui, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco das famosas cefeidas e estrelas próximas da gente, cefeidas em outras galáxias, estrelas variáveis, e depois de supernovas, e depois de outras coisas também. Oi? Um limite de velocidade? Tem. Isso aqui é para distâncias muito próximas. À medida que você vai ficando muito distante, as coisas vão mudando. Aquela lei de Hubble não é daquele jeito. Por isso que eu falei que é aproximadamente assim, mas eu não coloquei exatamente como é que é, porque eu não quero começar a escrever equações longas. É claro que você não passa da velocidade da luz. Chega um ponto em que as coisas estão se expandindo tão rápido que você não vê mais ela. Não, isso não acontece. Aí, para você entender como que acontece exatamente, aí precisa aprender relatividade geral e fazer um pouco de cosmologia, que eu não vou fazer aqui. Mas não, você não vai ver objetos se afastando da gente com velocidades maiores do que a da luz. Isso aqui é uma aproximação. Distâncias relativamente curtas nas escalas cosmológicas, tá bom? Então, para isso é mais ou menos essa reta que vocês estão vendo aí, tá bom? Então, as últimas medidas, e guardem esses números aqui, tá? As últimas medidas diretas, que a gente chama, ou seja, de pegar afastamento de objetos pelos quais a gente sabe medir a velocidade de afastamento e a gente consegue estimar bem a distância até eles, nos dão, segundo esse pessoal aqui, que, de novo, Prêmio Nobel, tá? Não é qualquer porcaria, tá aqui, 73 km por segundo por megaparsec. Alguém sabe o que é um megaparsec? Se não souber, tá aqui. Dá essencialmente por volta de 3,3 milhões de anos-luz. Megaparsec é uma distância que a gente sempre usa em cosmologia, tá? Vocês vão ver todas as horas aqui megaparsec. Por que megaparsec? Porque megaparsec é a típica distância, 5, 10 megaparsecs, 3 megaparsecs, é a distância típica entre galáxias no universo, tá bom? Então ela é a nossa régua. Não faz sentido a gente usar quilômetro, né? Unidade é 10 a 17 quilômetros, que unidade é essa? Ou anos-luz. Não, porque você precisa de milhões de anos-luz para ter a distância típica. Então, a gente usa megaparsec, tá bom? Essa é a unidade de medida, então lembre-se disso. Megaparsec é a distância, como é que a gente mede distâncias no universo. Então, isso aqui está dizendo para a gente o seguinte. Uma galáxia que está a, digamos, 1 megaparsec de distância da gente, na média, é claro que vai ter flutuações ali, tá bom? Mas, na média, vai se afastar da gente com 73 km por segundo. Uma galáxia que está a 100 megaparsec de distância da gente vai se afastar com 7.300 km por segundo.
E assim por diante. É uma lei mais ou menos linear, embora não exatamente. Se você for muito distante, as coisas começam a ficar um pouquinho mais delicadas, e aí você precisa ir para a relatividade geral, hardcore, para você saber como é que estão acontecendo as coisas. Então, esse número aqui, gente, presta atenção, porque a gente vai voltar a ele, e tem uma imensa quantidade de tensão e problemas com este número aqui. Tem gente que diz que esse número está errado. Tem gente, não, isso aqui está certo. E o fato de que algumas medidas dão um número menor, tipo 68, e esse dá um número bem maior, tipo 73, estão na base de algumas das principais questões que a gente tem na cosmologia hoje. Tinha uma pergunta lá atrás? Consigo. Isso. Andrômeda não está se afastando da gente, ela está se aproximando, na verdade. Porque... Então, ótima pergunta. Deixa eu responder a sua pergunta. Oi, fala. Não, é que assim, está se aproximando da gente. Só que essa velocidade de aproximação, ela é comparável com a velocidade de afastamento devido à distância? Então, ó, é assim. Quando você pega... É claro que... Pega a gente aqui, a Terra em torno do Sol. A Terra em torno do Sol, ela está se afastando... A Terra está cada vez se afastando mais do Sol por causa da expansão do universo? Não. Quando você vai para sistemas pequenos, na qual essa descrição homogeneisotrópica do universo já não funciona mais, a aproximação de homogeneidade isotrópica do universo não funciona mais, correto? Eu aqui, ó, a expansão do universo não está me levando cada vez mais longe, certo? Mesma coisa para a Terra em torno do Sol. Mesma coisa para as galáxias do grupo local, por exemplo, as nuvens de Magalhães, que estão orbitando a Via Láctea. Então, existe uma coisa chamada grupo local, que são as galáxias aqui próximas da gente, e Andrômeda faz parte delas, que elas estão ligadas gravitacionalmente pela força gravitacional uma das outras, e não por essa expansão do universo. Isso aí vale de uma maneira, uma média, para objetos que estão bastante distantes da gente. Muito próximo da gente, não, a gravidade local é que domina. Tá certo? Então, boa pergunta, embora eu não possa responder em detalhe como é que essas velocidades peculiares dos objetos dentro dos seus postos gravitacionais, como é que elas estão acontecendo. Mas é evidente que tem isso também, né? Então, por isso que eu falei, na média, né? Na média, vocês podem ver que tem, ó, olha essas flutuações aqui. Isso aqui, em parte, é porque esses objetos estão dentro dos seus, né? Você pega uma galáxia lá e tem um grupinho de galáxias ali. E uma estão se movendo ali em torno umas das outras. Então, imagine que você tem um grid daquele nosso sistema comóvel que está se afastando, mas ali em torno daquele pontinho, daquele grid distante, aqueles objetos estão ali numa espécie de um enxamezinho se movendo. É isso. Tá bom? E a gente está no nosso vértice aqui, tá certo? O nosso grupinho local também está se movendo ali. Tudo bem? Gente, esse relógio está parado, né? Eu estou olhando para aquele relógio e falo, não, ele não está andando? E eu estou falando. Ele está parado, esse relógio. Eu estou olhando lá. Não, mas o tempo parou. Não. Gente, eu vou falar mais um pouquinho e depois vou parar, porque eu não quero torturar vocês. Fala. Como é que é? Mais o quê? Medição. Então. Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui, eu vou falar mais sobre isso aqui, é que essas são estrelas cefeidas da Via Láctea, que você mede não só a distância por um método que a gente chama de vela padrão, mas também por paralaxe. Paralaxe eu vejo você aqui, eu ando um pouquinho aqui, e meu braço mudou, esse ângulo, eu medi essa distância daqui para lá, eu consigo medir essa distância daqui até você, certo? Isso chama-se paralaxe. A gente precisa fazer isso porque a gente precisa entender a relação do brilho das estrelas com a luminosidade delas, para começar. Depois você tem que pegar as estrelas cefeidas que estão em galáxias que estão bastante distantes. 10, 20, 50, 100, 200 megaparsecs de distância da gente. Essas são essas estrelas aqui. Cefeidas são estrelas que brilham, tem um brilho que é tipo 10, 100 vezes o brilho do Sol. Depois você pega uma galáxia que está aqui a 200 megaparsecs da gente, você já não vê mais cefeidas, porque elas são uma estrelinha. Você vê a galáxia, você não vê estrela individual. Então, a partir de lá, você não consegue ver mais. E tem um número finito de galáxias em torno da gente, cara. Porque o volume vai como R², certo? Mas, à medida que você vai mais distante, você vê menos cefeitas, porque você só vê cefeitas mais brilhantes. Então, esse número começa a cair para cá. Depois você não vê mais. Aí que você vê? Você vê um volume que aumentou muito, porque foi como raio ao quadrado,
e você vê um monte de supernovas, que aí uma supernova é um objeto hiperbrilhante, que brilha tanto quanto uma galáxia inteira junta, e aí você vê muitas supernovas, que é o que está acontecendo aqui. Isso aqui são medidas de supernovas, e é por isso. É um fator de volume, basicamente. É uma combinação de luminosidade e volume. Oi. Quando estão muito próximas da gente, a gravidade local tem um efeito preponderante, e aí a velocidade local ali, que é a velocidade pequenininha, 10, 20, 50, 100 km por segundo, essas são velocidades que dominam, sim. Não, veja bem, na média, veja bem, não faz muito sentido. Tem uma região de transição entre o grupo local e as estruturas que estão desacopladas do grupo local. Sim, existe uma transição, está aí dentro desse ambiente que a gente chama de superaglomerado de galáxias local. Como existe, sim, uma distância que é da ordem de 100 megaparsecs, por aí. É de 100 megaparsecs para diante que, tipicamente, as coisas estão se afastando, e aí você está entrando nesse regime de expansão mesmo. Tá bom? Então, mas isso é só um efeito de velocidades peculiares locais do seu grupo local, a gravidade local. Você está falando de muito poucas galáxias no espaço, no intervalo, num volume muito pequeno, entendeu? Tudo bem? Bom, 12h40. Vamos... vou fazer o seguinte, eu vou até... Originalmente era 12h30, certo? E vocês tiveram muita paciência, eu agradeço. Eu vou até a 1h, e aí eu paro. Tá legal? Mais alguma pergunta? Antes de eu seguir em frente, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, que eu... A garganta está. Mais alguma pergunta antes de eu seguir? Não? Muito bem. Então, vamos lá. Então, está aqui em detalhe as medidas das cefeidas locais na nossa galáxia, das cefeidas em galáxias próximas e as distantes. Muito bem. Como é que a gente faz medidas, então? Isso é importante. Isso aqui é meio óbvio para muita gente, tá bom? Mas vai ser importante quando a gente falar de medidas, das ultimíssimas medidas que a gente vai começar a fazer a partir da era da astronomia multimensageiro, tá bom? Então, para isso a gente precisa revisar um pouquinho. Como é que a gente mede velocidades? Ora, velocidades é muito fácil. Basta medir o efeito Doppler, né? Afinal de contas, se você tem um átomo ou uma série, ou um conjunto de átomos, um gás aqui, tá bom? No seu laboratório, ele vai ter certas linhas de emissão e de absorção, que estão representadas aqui por esse espectro. Quando você pega uma estrela que está se afastando ou quase próximo da gente, mas com uma velocidade muito pequenininha, você tem um efeito Doppler que aumenta os comprimentos de onda um pouquinho. Se você tem uma galáxia que está se afastando um pouquinho da gente, essa velocidade é maior, então o efeito Doppler é maior. E quanto mais rápido algo está se afastando, maior é o efeito Doppler, tá certo? Como é que a gente observa isso na prática? Evidentemente, não é observando um gás específico ideal num lugar, mas é observando, por exemplo, uma galáxia, né? Com as suas linhas de emissão ou de absorção que correspondem a certos elementos que estão presentes nessas galáxias ou presentes nas estrelas dessas galáxias, né? Então, tem muito hidrogênio, oxigênio, que é um produto comum da evolução estelar. Oxigênio é carbono, nitrogênio e oxigênio. Gente, isso aqui, certo? É a coisa mais fácil que tem e é o ciclo mais comum que tem da evolução estelar. Então, muito hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Essas são as linhas que você vê e elas são conhecidas. Então, você vê esse cara e rapidamente você identifica e sabe qual que é o efeito Doppler que tem. E está aqui como é que é o efeito Doppler. Você pega o comprimento de onda no laboratório e você multiplica por um fator de 1 mais Z. Z é o que a gente chama de redshift. É o efeito, é basicamente como é que o efeito Doppler se manifesta no comprimento de onda, tá bom? Então, Z igual a 0 é afastamento 0, é estar aqui no seu laboratório ou aqui do lado, numa estrela próxima, na Via Láctea até, digamos, tá certo? Mas à medida que você vai para galáxias mais distantes, esse Z vai aumentando. Então, imagina assim, isso é importante. Quanto mais distante, mais no passado e mais rápido se afasta, certo? Repetindo, quanto mais distante, mais no passado, porque aquela luz demorou para chegar até a gente, e quanto mais distante, também mais rápido se afasta, por causa da expansão do universo. Então, o redshift é, ao mesmo tempo, uma medida de efeito Doppler, uma medida de velocidade, mas também uma medida de distância e uma medida de tempo.
Então, a gente muitas vezes usa o redshift para medir o tempo de uma maneira trocada. A gente diz, hoje aqui, agora, redshift é 0. Porque eu estou aqui, estou medindo no laboratório, mas se você pegar uma galáxia que está se afastando com velocidade de quase metade da velocidade da luz, o redshift vai ser, sei lá, meio ou 1. E mais distante ainda, uma galáxia muito mais distante, o redshift vai ser lá, 2, 3. Os quasares e galáxias mais distantes que a gente consegue observar hoje em dia no universo tem redshift de tipo 15, tá? Então, imagina que o comprimento de onda é multiplicado por 15 ou 16, sei lá. Tá bom? Então, é assim que a gente mede afastamento, velocidade de afastamento. Não é muito fácil. Você tem uma luz, você mede a diferença entre a luz que você está observando e a luz que você sabe que tem no laboratório. Esse efeito Doppler te dá essa velocidade. Muito bem, o problema nunca é a velocidade, o problema é a distância. A distância que é o problema. Você tem objetos que são ultradistantes, a gente nem a distância, né? A distância até coisas tipo planetas, a gente precisa estimar de uma maneira complicada. Que maneira é essa? Tipicamente é paralaxe. Paralaxe é como descreveu o seu colega aqui, a Terra está girando em torno do Sol, você mede, sabendo a distância da Terra para o Sol, que é chamada unidade astronômica, né? Isso aqui. Você pega uma estrela aqui, à medida que o ano passam-se os meses, uma estrela no céu, ela faz uma espécie de uma elipsezinha, faz uma coisa assim, tá certo? E essa elipsezinha aqui, tá bom? Você mede esse ângulo, sabendo essa distância, sabendo este ângulo, você estima qual é a distância daqui até aqui. Tudo bem? Tem uma matemáticazinha chata para se fazer, mas é geometria de ensino médio. Isso é paralaxe. Então, assim que a gente faz para medir distâncias para estrelas que estão próximas. Muito bem. Quão próximas? Olha, os melhores telescópios, que na verdade estão no espaço, essa missão chamada Gaia, que é um satélite, os melhores telescópios conseguem medir distâncias por paralaxe até aproximadamente 1000 anos-luz. Ou, se você pensar que a paralaxe depende da sua resolução angular do seu telescópio, essa resolução angular é aproximadamente 1 milissegundo de arco. Você não consegue fazer muito melhor do que isso, gente. Não dá. Porque o seu espelho não vai conseguir ter uma resolução dessas, nem no espaço. Enfim, não dá. Isso aqui é o limite, não tem muito melhor do que fazer isso aqui. Talvez daqui a muitos e muitos anos alguém faça um telescópio de tamanho de um campo de futebol e coloque no ponto de Lagrange 2, sei lá, e consegue medir melhor, mas não vai ser muito melhor disso aqui. Vai conseguir, sei lá, chegar a 10 mil anos-luz. Muito bem, 10 mil anos-luz dá mais ou menos 3 quiloparsecs. É um pedacinho desse tamanho da Via Láctea. A gente consegue ver as coisas próximas da gente. Nem por paralaxe a gente consegue medir o tamanho da Via Láctea. Evidentemente, a Via Láctea tem 50, sei lá quanto é, 50 a 100 quiloparsecs, Edivaldo? 20 quiloparsecs? Nossa, estava totalmente errado, eu achava que era 50, tá vendo só? Muito bem, mas é um pedacinho pequenininho da Via Láctea. Então, são estrelas próximas aqui. Então, a gente faz assim. Então, começa com paralaxe, porque a paralaxe não tem erro, certo? Você fez uma medida direito ali, você conseguiu medir uma distância por paralaxe. Muito bem. O que você faz em seguida? Você usa a paralaxe para descobrir objetos que você depois não vai precisar usar a paralaxe. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente vai usar o que a gente chama de velas padrão. Muito bem, qual que é a ideia? Imagina que você tem um objeto que é que nem uma lampadinha que você sabe que é sempre a mesma. Só que note, você não sabe qual é a potência dessa lampadinha. Você ligou, você sabe que ela sempre brilha do mesmo jeito, mas você não sabe qual que é o brilho dela. O que você faz? Você diz, olha, você mede com paralaxe, você sabe que o fluxo, aquela luz que chega no seu telescópio, ele é igual à luminosidade intrínseca da sua fonte, dividido pela área da luz que foi emitida, assumindo que a luz foi emitida isotropicamente, e convenhamos, para estrelas é uma excelente aproximação, e na verdade as estrelas todas são basicamente isotrópicas. Então esse fluxo é luminosidade dividido por 4π R ao quadrado, 4π vezes a distância ao quadrado, tá certo? Tudo bem? Tá claro isso aqui? Essa é a equação mais complicada que eu vou escrever hoje. Então o que você faz? Você mede o fluxo no seu telescópio. Daí você mede a distância por paralaxe. E aí você sabe quem é que é a luminosidade intrínseca desse objeto.
Aí você agora sabe, eu sei que esse objeto tem uma luminosidade intrínseca. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar um objeto exatamente igual a esse aqui, que tem uma distância maior, que eu não consigo medir por paralaxe. O que eu faço, então? Eu uso essa luminosidade que eu inferi daqui, aqui. Eu meço este fluxo aqui, que eu meço no meu telescópio, que evidentemente é um fluxo mais fraquinho, mas eu ainda consigo medir. E você, então, mediu a distância. Você inverte essa relação. É tão simples quanto isso, tão simples e tão complicado quanto isso, porque isso aqui é uma versão indecentemente simplificada do que a gente faz na prática, tá certo? Mas é basicamente isso. Sabendo uma luminosidade intrínseca, medindo um fluxo, estima-se a distância, que está aqui. E esse é todo o problema que tem e que a gente vai descobrir depois como é que a astronomia multimensageira vai fazer para resolver isso. Como é que é na prática isso? Na prática é bem mais complicado do que eu falei para vocês, porque as estrelas cefeidas, elas têm, na verdade, elas têm uma propriedade que permite a gente inferir essa luminosidade intrínseca. Elas têm um brilho que varia. Ele varia no tempo. E essa variação no tempo é o que permite a gente fazer uma relação entre o período dessas estrelas aqui, tá? E a luminosidade delas. Vocês estão vendo que você tem estrelas variáveis que têm luminosidades de 100 vezes a luminosidade do Sol, ou às vezes até 1000 vezes. Essas feitas são estrelas muito brilhantes. E tem essa relação brilho-período, tá bom? Luminosidade com período, que é quase uma linha reta. Mas vocês estão vendo que ela não é uma linha reta direitinho. Então, como é que você faz na prática? Olha só. Você vai observar o céu, você descobre que quem começou a fazer isso aí foi a Henrietta Leavitt, que eu devia colocar uma foto dela aqui, que não ganhou o prêmio Nobel injustamente. Foi ela que descobriu isso aqui, olhando placas fotográficas que deixaram ela observar. Como é que era a história mesmo? Ela era uma assistente em Harvard e teve que pedir uma autorização especial para ela ver lá e ver nas placas fotográficas de um levantamento do céu que era feito periodicamente. E ela percebeu que algumas estrelas tinham um brilho que pulsava com o tempo, num período que era às vezes de alguns dias. Ela que descobriu que tinha uma relação entre o período e a luminosidade, porque essas cefeidas tinham distâncias de paralaxes conhecidas, que eram próximas. Então, ela que descobriu isso aqui. Mas, olha, esses objetos não têm uma relação tão simples assim. De fato, tem essa lei aqui, Então, o que as pessoas fazem é medir, olha, você mede o período da estrela, infere a luminosidade, e aí volta para aquela relação do slide passado para medir a distância. Mede o fluxo, luminosidade inferida, veja bem, a luminosidade não é sabida exatamente, não é que você tem um ponto aqui, não. Tem uma certa dispersão. Estrelas cefeidas, então, elas precisam ter uma modelagem. Elas são objetos relativamente simples e têm modelos teóricos para isso, mas há uma certa incerteza, tá bom? Então, vocês estão vendo que esse erro aqui, o que vai acontecer? Ele vai se propagar para todas as distâncias que a gente tem, porque a gente não sabe exatamente, né? Dado uma cefeida, se ela está aqui, qual é a precisão com que essa reta está sendo ajustada aqui. Então, esse é um dos problemas aqui, tá certo? Essas aqui são as últimas medidas do Adam Riess, desse artigo de 2021 que eu estou citando aqui embaixo, tá bom? Vocês estão vendo aqui como é interessante que isso aqui são um monte de galáxias próximas da gente, tá bom? Aqui estão as fotos de algumas delas, tá? E cada um desses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aqui é uma cefeida ou estrela variável. Tipicamente é uma cefeida, tá bom? Então, vocês estão vendo que tem um monte de cefeidas em cada galáxia. Isso é uma novidade, porque antigamente a gente tinha, no máximo, uma ou duas cefeidas. Agora não, a gente tem um monte de cefeidas em cada uma dessas. Então, mesmo que aquela relação esteja um pouquinho bagunçada, quando você tem muitas cefeidas numa galáxia, aqui você faz uma média sobre elas. E pronto, você tem uma distância que, apesar de que cada medida individual de uma estrela cefeida seja incerta, quando você faz uma média pelo teorema do limite central, você vai ter uma medida muito mais precisa. E é por isso que esse pessoal conseguiu fazer uma afirmação de uma precisão tão grande nas distâncias e, portanto, na taxa de expansão. Tudo bem? Quem tiver mais interesse, é um artigo muito legal. Está aí, vocês podem ler. Vocês já sabem tudo que precisa para ler esse artigo. Tá bom? Podem ler, que é muito legal. Está aqui, é só baixar, não precisa pagar nada, tal. Está aqui a medida de período, certo? Dessas estrelas. Ou seja, um trabalho forte.
Muito bem, mas aí você chega, e eu vou falar mais 5 minutos só para começar a falar de supernova, depois eu vou parar, tá bom? Você chega numa certa distância e você não consegue mais ver Cefeida. Você chega lá, 300, 400, 500 megaparsecs de distância, cara, você não vê mais, nem com os melhores telescópios. Tá bom? E você não precisa ver uma ou outra, você precisa ver centenas, milhares de Cefeidas, senão você não consegue fazer uma medida boa. Como é que você faz, então? Você precisa de um objeto mais brilhante. E você precisa de um objeto que seja variável no tempo para você fazer a mesma brincadeira que você fez com as Cefeidas. Variabilidade, brilho, brilho, distância. Certo? O que as pessoas estão usando, tem usado há muito tempo e parece que funciona razoavelmente bem, mas tem os seus problemas também. Supernovas. Eu vou falar um pouco mais de supernovas daqui a pouquinho, mas basicamente vocês precisam saber, supernovas é o final da linha de uma estrela muito massiva, que ou era muito massiva intrinsecamente, ou porque adquiriu massa, sugando massa de uma companheira, vai acumulando massa, chega num limite em que não consegue mais ter estabilidade, e aí, pá, explode. Essa explosão não é uma explosão que nem uma bombinha, aqui que nem um traque aqui, tá certo? É uma explosão que dura semanas. Tá aqui, ó. Dias. Ela demora 2 meses, 3 meses, tá bom? E, tipicamente, quanto maior o período, maior a supernova, mais brilhante ela é, tipicamente, tá bom? Então, tá aqui o brilho dela como função do período, né? Todas elas estão mais ou menos calibradas com o pico aqui. O problema... Então, tá bom? Então, você faz o quê? Você, eu vou olhar para supernovas, agora eu vou sacar que tem supernovas que são mais azuis do que as outras, umas mais vermelhas, tem umas que tem cara que tem umas linhas espectrais com mais metais, outras menos, e o pessoal dá uma calibrada aqui. Isso aqui é o que a gente chama da calibração das supernovas, tá bom? Você padroniza a vela da supernova e você coloca aqui, tá bom? E aí você diz, agora eu tenho uma vela padrão, e se eu observar, então, o período da supernova, eu consigo colocar aqui e aí estimar quem é que é essa luminosidade absoluta dela e aí medir a distância, em princípio, tá certo? O problema é que supernovas são objetos ultra complexos. Ninguém sabe exatamente o que é uma supernova. As pessoas têm boas teorias, mas um modelo, fazer uma simulação de uma supernova, esquece, ninguém consegue fazer uma simulação de uma supernova. É um objeto extremamente complexo. Altas densidades, altíssima pressão, você tem matéria alta densidade, você tem radiação, você tem neutrinos, tudo está fazendo enfim. Mas elas são objetos super brilhantes. Então você consegue, né? Tem 1 bilhão de luminosidade do Sol, brilha tanto quanto uma estrela. Então, tem sido usado bastante, tá certo? E você consegue ver até, sei lá, 10.000 megaparsecs de distância, chama 10 gigaparsecs. Tá bom? Então, aqui está, por exemplo, uma foto de uma supernova numa galáxia relativamente próxima. Você vê que o brilho dessa supernova é quase comparável ao brilho da galáxia inteira. Então, essa é uma das outras maneiras como a gente mede a expansão do universo usando supernovas, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu vou falar um pouquinho mais de supernovas e eu vou parar, tá bom? O que são supernovas? Bom, a gente acha que tem 2 tipos de supernovas. Uma delas é a supernova que adquire massa porque ela está roubando massa de uma estrela maior. Uma estrela que a gente chama gigante vermelha. E aí esse carinha aqui vai roubando massa, até que ele ganha uma massa excessiva, ele já tinha muita massa para começar, era um objeto mais compacto, e aí ele, pá, explode. Mas tem outro objeto que a gente chama de que o caroço colapsa, ou core collapse, que são objetos que são ultra compactos, e aí chega um momento em que ele consome todo o combustível, você não tem mais a pressão da radiação que está sendo gerada pelas reações nucleares no interior das estrelas, essa pressão não suporta a pressão da matéria, e aí aquele caroço todo, blum, colapsa, e aí você tem essa explosão, chama supernova do tipo 2. As supernovas que a gente usa para fazer aquela brincadeira da cosmologia lá de distâncias são essas aqui, são supernovas do tipo 1, tá bom? Na verdade é um subtipo chamado tipo 1A, porque tem outros tipos de tipo 1, as pessoas não entendem direito, e as padronizáveis são do tipo 1A. E está aqui basicamente a história do que está acontecendo, tá bom? Você tem basicamente uma estrelinha ali dentro, que em um certo momento o que você está vendo é algo como uma deflagração, você tem uma onda. Isso aqui, lembre-se, demora semanas para acontecer, tá bom? Tá? E você tem uma explosão. E aqui tem um filminho de que a gente vê hoje em dia do que restou de uma supernova que explodiu na nossa galáxia. Quando foi mesmo? Tipo ano 1000.
Os chineses têm registros disso, né? E era visível olho nu até de dia, uma coisa assim. Era na nossa galáxia. E está aqui o que restou da supernova na nebulosa do Caranguejo. Desculpa, não aqui. Aqui. Tá bom? E, enfim, o interessante da supernova é que o brilho da supernova que vocês veem, gente, no comecinho tem muita luz visível que é intrínseco de processos tais como o que acontece no Sol. Mas quase tudo que você vê numa supernova não é daí que vem. Ele é do decaimento radioativo de materiais que estão nessa onda de choque que vocês viram aqui. Tá certo? E a gente vai ver, acho que não amanhã, mas depois da manhã, como que um processo parecido vai acontecer quando a gente tem um outro fenômeno chamado quilonova, que é o que deu origem às ondas gravitacionais detectadas em 2017, que foram detectados em ondas gravitacionais e em raios gama de alta energia, e depois também em luz. Tá bom? A gente vai ver que é um processo parecido de decaimento radioativo. Tinha uma pergunta lá atrás. Você vai ter que falar mais alto. Ou então pega o microfone. Não, na verdade, é uma coisa bem simples. Essa supernova que você comentou, que era visível ao olho nu, é essa que é bem antiga, que o pessoal olhava para o céu e falava que era o fim do mundo, esse tipo de coisa, que eu acho que eu já ouvi falar, então, mas olha, teve uma supernova que foi eu acho que foi no ano 1000 ou 900, enfim, foi há 1000 anos atrás. E essa, parece que era visível até durante o dia. Em 1987, que eu estou vendo para vocês, e alguns de vocês sequer tinham nascido, imagino, né? Não sei. Em 1987 também teve uma supernova próxima na nuvem de Magalhães, que era super visível, mas eu acho que não chegou a ser visível a olho nu de dia, né? Não, era visível a olho nu à noite, facilmente. Mas essa aqui era visível até de dia, segundo relatos que os chineses tinham da época. Eu acho que os chineses só deixaram relatos, não lembro mais quem deixou. Em 1987? 87 teve uma supernova na nuvem de Magalhães, não sei se era... Nossa, supernova. Nuvem de Magalhães grande, certo? Super recente. Chama 1987A. Se você procurar 1987A, você vai ver. Gente, eu vou parar por aqui, obrigado, desculpem qualquer atraso por aí, e a gente se vê amanhã, onde eu retomo aqui, tá bom? Até amanhã.